Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, eu disse no vídeo de ontem que o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos em relação à sua eleição majoritária, teria um braço dentro do Estado avaliando todo o processo eleitoral e fazendo, claro, um relatório paralelo para depois apresentar aos candidatos e à nação. Bem, não querendo jogar um balde de água fria na expectativa que ontem foi elevada ao grau máximo por conta desta possibilidade, hoje, no entanto, temos que considerar o oposto, que talvez esse relatório jamais apareça, ou, quem sabe, se aparecer, será apenas para corroborar o resultado divulgado pelo Tribunal Eleitoral. Bem, por que estou jogando esse balde de água fria? Por que estou dizendo isso? Prestem atenção em alguns detalhes que estão sendo divulgados agora, nas últimas horas, na mídia ou nas redes sociais. Tucker Carlson, por exemplo, o apresentador mais famoso e conceituado dos Estados Unidos, disse o seguinte: ele denunciou em seu programa, nessa madrugada, que o diretor da CIA, Matthew Tiner, teria vindo ao Brasil antes das eleições para pressionar o presidente Jair Bolsonaro a aceitar o resultado do pleito. E foi dado também que os Estados Unidos enviarão, provavelmente, o Conselheiro de Segurança Nacional para garantir que o Brasil tenha uma transição ordenada. Bem, o que disse Carlson no seu programa? Ele disse o seguinte, abre aspas, estão sempre fazendo exatamente o que estão acusando você de fazer. Isso é infalivelmente verdade. Assim, o mesmo governo que está constantemente tagarelando sobre a santidade da democracia e das eleições livres e justas tem, na verdade, se intrometido nas eleições de outros países. Nesse caso, especificamente nas eleições do Brasil. Por mais de um ano, aliás. Não estamos especulando sobre isso. O diretor da CIA de Biden, aliás, pressionou pessoalmente o gabinete de Jair Bolsonaro. Pressionou Bolsonaro a aceitar os resultados da eleição muito antes da eleição acontecer. Ele disse também, ninguém no Brasil pode reclamar do resultado das eleições, porque as grandes empresas de tecnologia que são efetivamente braços do governo Biden há 2 anos estão censurando quem questiona a eleição. Então o candidato deles supostamente ganhou e você não pode sugerir o contrário. Ponto final. Nem pode expor o seu direito, supostamente garantido, de perguntar sobre o que de fato aconteceu no seu país. Trata-se, portanto, de uma denúncia bombástica que interfere diretamente na nossa soberania. Mas antes disso, Tucker Carlson já havia dito, em momento anterior, o seguinte, prestem atenção. Questions about this election, whether all the ballots were counted, for example, and Bolsonaro has not conceded. But questioning the election results in Brazil is no longer allowed there, or even here. YouTube has just announced it will censor any posts that raise doubts about the vote total. In a statement, YouTube told us they have, quote, expanded our existing election integrity policy to prohibit content advancing false claims that widespread fraud, errors, or glitches occurred in the 2022 Brazil presidential election. Well, wait a second. The election is still ongoing. The incumbent has not conceded. How do you know the claims are, quote, false? Well, of course you don't. You are taking sides and using censorship to cement the results in place. This is propaganda. YouTube is interfering in a democratic election in a sovereign nation. How is that allowed? Obviously, all this is a major threat to democracy. But as of now, the Biden administration has not said a word. Bem, em relação a esta censura imposta pelo governo norte-americano, hoje a Fox News trouxe mais esclarecimentos sobre o assunto.
Matéria de hoje diz o seguinte: algumas das agências federais mais importantes do presidente Biden estão intensificando os esforços para monitorar e combater a, entre aspas, desinformação nas plataformas de mídia social, mesmo diante das críticas de que o governo está tentando silenciar pontos de vistas conservadores ou opostos. As ações das agências federais acontecem no momento em que o Missouri e a Louisiana estão buscando ações legais contra Biden, contra a ex-secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, contra o Dr. Antônio Fauci e outros altos funcionários do governo. Os dois estados dizem que essas autoridades pressionaram e conspiraram com empresas de mídia social da Big Tech para censurar e suprimir informações sobre a história do laptop de Hunter Biden, as origens do Covid e a segurança da votação por correio durante a pandemia. Também a matéria é longa, mas já nos dá muitos esclarecimentos do que de fato está acontecendo. Agora vejam que interessante outra matéria, essa foi publicada pelo Intercept e diz o seguinte: várias agências federais dos Estados Unidos trabalharam com Big Tech para impedir a disseminação do que afirmam ser desinformação nas mídias sociais por algum tempo. Isso tem impactado profundamente o discurso público dos Estados Unidos. Dezenas de funcionários de várias agências federais, como a CIA e a NSA, são agora empregados por grandes empresas de tecnologia como a Meta. Então, a pergunta que fica: por que o governo dos Estados Unidos tem o direito de se tornar árbitro do que constitui informação falsa ou perigosa sobre tópicos inerentemente políticos, especialmente quando eles erraram em tantas ocasiões? A outra pergunta: as notícias falsas certamente são uma coisa, mas como vimos com o Covid, as agências governais estavam erradas várias vezes. Por que eles não assumem isso? Bem, esse é o Intercept. Já o The Post diz o seguinte: aqui no The Post não somos estranhos à censura. Nossa audiência era de 25 milhões por mês e caiu para 2 milhões em um piscar de olhos. Google, Facebook, Instagram, YouTube e outras plataformas nos censuraram. Mudaram a forma como aparecemos em algoritmos e nos desmonetizaram por compartilharmos, segundo eles, abre aspas, desinformação. Dependemos agora de doação para sustentarmos o nosso trabalho e os nossos empregos, etc. e tal. Então aqui outra forma de exercer a censura. Tirar, evidentemente, views, tirar likes, desmonetizar e assim por diante. O The Post passou de 25 milhões para 2 milhões de audiência num piscar de olhos. Bem, o que tudo isso quer dizer em síntese? Quer dizer, em síntese, que nós já estamos debaixo de um governo mundial. Você pode perguntar, sim, mas a Rússia está adequada? Foi combinado com a Rússia, com a China? Bem, é preciso dizer aqui que não inteiramente, mas em alguma medida há uma forma de exercer poder em relação até mesmo à Rússia e China usando esses braços da informação. A Rússia, a China e outros tantos países não tão alinhados com os Estados Unidos também têm as redes sociais que os Estados Unidos têm. E é aí que entra o controle. Então, é claro que nós estamos debaixo de um governo mundial e isso se parece muito com o que aconteceu na Ucrânia. Ela também serve de modelo para entender como esse poder é exercido. Em 2014, Viktor Yanukovych teve que sair fugido às pressas da Ucrânia, porque começou desde 2012 uma forte corrente contra a sua administração. Porque era, claro, ligada a Vladimir Putin, mas mais do que isso, porque não queria se abrir inteiramente à comunidade europeia
por não aceitar, claro, a Agenda 2030 da ONU. Logo em seguida, algum tempo depois, alguém que era totalmente desconhecido na Ucrânia tornou-se presidente. Sim, era uma espécie de Big Brother que foi elevado à categoria de celebridade da noite para o dia. Ele tocava piano com o pênis, enfim, fazia performances vestidos de mulher na televisão e rapidamente foi alçado à categoria de celebridade e de celebridade política também. E acabou se tornando presidente da Ucrânia. Seria mais ou menos como comparar a trajetória de Jean Willis aqui no Brasil. Quem era Jean Willis antes do Big Brother? Nada, um completo desconhecido. Depois tornou-se, como disse alguém lá do próprio Big Brother, se não me engano Pedro Bial, o namoradinho do Brasil. Ele inclusive tornou-se deputado. Tivesse algum talento político, poderia ter sido até uma dos candidatos aí apontados como terceira via hoje em dia aqui no Brasil. De um completo desconhecido, tornou-se um político famoso, da noite para o dia, tal como Zelensky. Bem, o que acontecia com Zelensky? Algum tempo depois de Zelensky estar na presidência, sua popularidade caiu para 28%. E isso inquietou profundamente os Estados Unidos. Resolveu-se colocar a toque de caixa, ou implementar a toque de caixa a política de agressividade da OTAN em relação à Rússia, antes que Zelensky caísse. Então foi por isso que Vladimir Putin acabou invadindo a Ucrânia em fevereiro deste ano, porque ele viu uma forte e rápida movimentação da OTAN em direção à sua fronteira oeste. Porque a OTAN, repito, percebendo que Zelensky desmoronava politicamente, resolveu agir rápido. E aí? Bem, aí, claro, todo mundo sabe o que aconteceu. Veio a guerra e a demonização total da Rússia. Mas tudo isso foi planejado para colocar alguém no poder que não tinha nenhuma relação orgânica com o próprio país ou com a própria população. E ai de quem contestasse a legitimidade da eleição que levou Zelensky ao poder. Então, claro que isso quer dizer que nós já estamos debaixo de um governo mundial que dita as regras desde a Casa Branca, desde Washington. Não é Biden, claro. Biden é apenas um boneco controlado por controle remoto, claro, pelos bastidores. Quem está por trás disso não sabemos. Claro que muita gente diz, ora, é o anticristo, evidentemente que é o anticristo. Bem, só pode ser o anticristo, porque as políticas que vêm desse governo mundial são radicalmente anticristãs. Então isso pode acontecer agora também no Brasil, evidentemente. Daqui a pouco, ninguém mais poderá falar sobre o resultado das eleições, sob risco de parar até mesmo no Chilindró. Por que não, não é? Some-se a tudo isso uma estranha thread publicada ontem no Twitter pelo general Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul. Ele escreveu o seguinte: brasileiros, há hoje um sentimento de frustração. Mas o problema surgiu quando aceitamos passivamente a escandalosa manobra jurídica que, sob um argumento pífio e decorridos 5 anos, anulou os processos e consequentes condenações do adversário de Bolsonaro. Ele usa outro nome aqui. Agora querem que as Forças Armadas deem um golpe e coloquem o país numa situação difícil perante a comunidade internacional. A quem realmente Mourão está se referindo aqui? Comunidade internacional ou o governo mundial liderado lá por Biden na Casa Branca? Dá para ligar bem os pauzinhos, não é? As manifestações ordeiras em justa indignação são bem-vindas. Vemos nelas famílias, idosos, crianças, todos pessoas de bem. Ele não coloca o mas eu coloco. Mas, como dizia Churchill, na derrota temos que ter altivez e sermos desafiadores. Grande abraço, general Mourão. Então, ele, claro, admitiu a derrota, admitiu uma
peça jurídica estranhíssima, etc. e tal, e disse que deveríamos ter protestado na época. Agora passou. Sejamos altivos e aceitemos a derrota. Bem, antes desta thread, Mourão havia publicado um outro texto, um texto pequeno que dizia o seguinte: está na hora de lançar um manifesto explicando isso e dizendo que temos força para bloquear as pautas puramente esquerdistas, além de termos total capacidade de retornarmos muito mais fortes em 2026. Precisamos viver para lutar no dia seguinte. Bem, aqui não é o general Mourão falando, é já o senador eleito, claro. Ele está dizendo que teremos muita força no Congresso a partir do próximo ano, porque, enfim, será outro Congresso. Acontece que o adversário de Bolsonaro, que estava bem fraco agora, e mesmo fraco venceu as eleições, estará muito mais forte no ano que vem, é claro. E aí, se o país for governado por atos administrativos, é claro que o Congresso não terá força nenhuma. Mas tudo bem, já entendemos qual é a do general Mourão, não é mesmo? Então, nós estamos vivendo uma ditadura global. Se você pensa, por exemplo, se o adversário do Bolsonaro assumir, eu vou para onde mesmo? Pois é, não existe mais para onde fugir. Quem sabe na Lua, mas a Lua fica muito longe, não é mesmo? E dizem que lá é muito frio. Brincadeiras à parte. O bicho está pegando e é possível então que nem tenhamos o tal relatório das Forças Armadas. Mas eu espero, de todo o coração, estar completamente errado. Até depois.